Meu vizinho me atormentou por anos até eu descobrir seu segredo. Eram 3 da manhã quando ouvi novamente aquele barulho infernal vindo da parede que separava meu apartamento do dele. Batidas rítmicas, fortes, propositais. Peguei meu telefone e vi 17 ligações perdidas, todas do mesmo número, todas dele. No WhatsApp, havia 43 mensagens dizendo que eu precisava sair daquele prédio, que eu não era bem-vinda ali, que ele ia fazer minha vida um inferno até eu ir embora. E naquela noite, depois de 3 anos aguentando esse tormento diário, eu finalmente descobri o motivo. O verdadeiro motivo. E quando descobri, meu sangue congelou, meu estômago revirou e percebi que tudo que vivi foi muito pior do que imaginava. Meu nome é Camila, e esta é a história de como meu vizinho transformou minha vida em um pesadelo constante e como a verdade por trás de tudo isso me deixou sem dormir por semanas. Tudo começou em 2019, quando me mudei para um apartamento pequeno, mas aconchegante, na zona sul de São Paulo. Tinha acabado de me separar depois de 8 anos de casamento. Estava recomeçando minha vida do zero, aos 34 anos, e aquele apartamento representava minha liberdade, meu recomeço, minha chance de ser feliz novamente. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com apenas 6 apartamentos, uma portaria simples e vizinhos que pareciam tranquilos. O apartamento ao lado do meu estava vazio há meses, o que na época me pareceu perfeito. Menos barulho, mais privacidade, exatamente o que eu precisava para me recuperar emocionalmente. Os primeiros 3 meses foram exatamente como eu sonhava. Acordava cedo, ia trabalhar no escritório de advocacia onde atuava como assistente jurídica, voltava para casa no final da tarde e passava as minhas noites assistindo séries, lendo livros ou conversando com amigas por videochamada. Estava lentamente me reconectando comigo mesma, redescobrindo quem eu era fora de um casamento que me sufocava. Comecei a fazer terapia, voltei para a academia, até estava pensando em adotar um gato. Pela primeira vez em anos, me sentia em paz. Então ele chegou. Marcelo. Conheci ele casualmente no corredor em um sábado de manhã, quando ele estava se mudando. Eu estava voltando da padaria com pão fresco e café, quando vi a porta do apartamento ao lado aberta e um homem de uns 40 e poucos anos, alto, magro, carregando caixa sozinho. Tentei ser educada e amigável, como qualquer vizinha faria. Disse bom dia, me apresentei, ofereci ajuda se precisasse de algo. Ele me olhou de cima a baixo de um jeito que me fez sentir profundamente desconfortável. Não respondeu ao cumprimento e simplesmente fechou a porta na minha cara. Achei estranho, rude até, mas pensei que talvez ele fosse só uma pessoa antissocial ou tivesse tendo um dia ruim com a mudança. Mas não era só isso. Não era nem de longe só isso. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas perturbadoras. Ele ficava parado na porta do apartamento dele sempre que eu saía ou chegava em casa, como se estivesse me esperando, me vigiando. Não dizia nada, apenas ficava ali, parado, me olhando fixamente com uma expressão que eu não conseguia decifrar, algo entre raiva e desprezo. No elevador, se entrávamos juntos, ele ficava absurdamente perto de mim, invadindo meu espaço pessoal, respirando alto, fazendo comentários baixos que eu não conseguia entender completamente, mas que soavam claramente hostis. Uma semana depois da mudança dele, começaram os barulhos. Batidas na parede compartilhada, sempre tarde da noite ou de madrugada. Não eram batidas acidentais de alguém esbarrando em algo ou móveis sendo arrastados. Eram batidas propositais, ritmadas, claramente feitas para incomodar. Na primeira noite pensei que fosse coincidência. Na segunda, fiquei irritada. Na terceira, tive certeza de que era intencional. Bati de volta na parede e gritei pedindo silêncio. As batidas pararam por uns minutos e depois recomeçaram ainda mais altas e insistentes, continuando por horas até eu desistir e tentar dormir com fone de ouvido. As ligações começaram logo em seguida. Números desconhecidos ligando no meio da noite, sempre entre 2 e 4 da manhã. Quando eu atendia, ouvia apenas respiração pesada ou silêncio. Passei a não atender mais, mas isso não adiantava porque o telefone tocava dezenas de vezes até eu desligar completamente. E mesmo desligado, ele continuava ligando, enchendo minha caixa de mensagens. Descobri que era ele, quando um dia deixou uma mensagem de voz dizendo claramente que se eu não saísse daquele prédio, ele ia tornar minha vida impossível. Reconheci a voz imediatamente. Fui até a porta dele e confrontei. Bati forte e quando ele abriu, tentei manter a calma e ser racional. Perguntei qual era o problema dele comigo.
O que eu tinha feito para merecer aquele tratamento? Por que ele estava me atormentando daquele jeito? Ele me olhou com um sorriso perturbador e disse que eu não devia estar ali, que aquele apartamento não era para gente como eu, que eu precisava ir embora voluntariamente antes que ele me fizesse ir embora à força. Quando perguntei o que ele queria dizer com gente como eu, ele só fechou a porta sem responder. Procurei o síndico do prédio, um senhor de uns 60 anos que morava no térreo. Contei tudo o que estava acontecendo e pedi ajuda. Ele ouviu com atenção, fez algumas anotações, mas disse que sem provas concretas não havia muito que ele pudesse fazer além de conversar com o Marcelo. Disse que ia falar com ele sobre as reclamações de barulho e que eu deveria documentar tudo o que acontecesse dali por diante. Comecei a gravar os áudios das batidas na parede, fazer capturas de tela das ligações e mensagens, anotar cada incidente com data e horário num caderno. A conversa do síndico com o Marcelo só piorou tudo. Naquela mesma noite, as batidas foram tão altas que quadros caíram da minha parede. Meus vizinhos dos outros apartamentos começaram a reclamar também. E então, Marcelo começou uma nova tática. Passou a espalhar lixo na frente da minha porta. Não era lixo comum, era lixo orgânico podre, restos de comida estragada que atraía baratas e moscas e deixavam um cheiro horrível no corredor. Eu limpava de manhã e no dia seguinte tinha lixo novo. Reclamei novamente para o síndico, que disse estar documentando tudo, mas que o processo de despejo era complicado e demorado. Fui à polícia e registrei um boletim de ocorrência. A atendente foi simpática, mas deixou claro que sem ameaças diretas de violência física, não havia muito que pudessem fazer além de registrar a queixa. Sugeriram que eu buscasse uma medida protetiva se me sentisse ameaçada, mas o processo era burocrático e demorado. Saí da delegacia me sentindo completamente desamparada e vulnerável. Como era possível que alguém pudesse fazer tudo aquilo comigo e não houvesse consequências imediatas? Os meses se arrastavam e o tormento só intensificava. Marcelo descobriu meu horário de trabalho e passou a programar barulhos especificamente para momentos em que eu precisava descansar. Se eu chegava cansada às 9 da noite, às 10 começavam as batidas. Se eu tentava dormir cedo para acordar cedo, ele fazia barulho das 11 da noite até às 3 da manhã. Era como se ele estudasse minha rotina especificamente para causar o máximo de dano possível à minha saúde mental e física. Comecei a ter crises de ansiedade. Não conseguia mais dormir direito, vivia cansada, irritada, constantemente em estado de alerta. No trabalho, meu desempenho caiu drasticamente. Chegava atrasada porque não conseguia acordar de manhã depois de noites em claro. Cometi erros em processos importantes. Minha chefe, que sempre foi compreensiva, começou a me questionar e eu não sabia como explicar que estava sendo literalmente atormentada por um vizinho psicopata sem soar dramática ou maluca. Meus amigos e família me aconselharam a me mudar, a simplesmente sair dali e recomeçar em outro lugar. Mas eu me recusava. Por que eu deveria ser expulsa da minha própria casa, do apartamento que eu escolhi, que eu pagava, onde eu tinha o direito legal de morar em paz? Por que o agressor deveria vencer? Aquilo se tornou uma questão de princípios para mim. Eu não ia deixar que ele me tirasse de lá. Eu ia resistir, ia lutar, ia provar que ele estava errado e que eu tinha todo o direito de estar ali. Mas a resistência estava me destruindo. Emagreci 8 quilos em 3 meses. Desenvolvi insônia crônica. Parei de sair socialmente porque eu não tinha energia. Minha terapeuta expressou preocupação séria com meu estado mental e sugeriu fortemente que eu considerasse a mudança pela minha própria saúde e segurança. Mas eu continuava teimosa, recusando-me a ceder. Pause aqui e me diga uma coisa. De onde você está assistindo este vídeo agora? Deixe nos comentários sua cidade, porque quero saber se histórias de vizinhos infernais como a minha acontecem em todo lugar ou se é algo específico das grandes cidades. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. 1 ano se passou nesse inferno diário, depois 2. Marcelo nunca parou, nunca diminuiu, nunca demonstrou cansaço ou remorso. Era como se atormentar-me fosse seu hobby, sua razão de viver. Tentei de tudo. Coloquei isolamento acústico na parede compartilhada, mas ele intensificou os barulhos para compensar. Mudei meu número de telefone, mas ele descobriu o novo de alguma forma e recomeçou as ligações. Instalei câmeras na porta do meu apartamento e flagrei ele colocando lixo ali dezenas de vezes. Mas quando mostrei as imagens para o síndico e para a polícia, disseram que precisavam de mais evidências de ameaça real. Foi então que eu conheci Dona Irene.
uma senhora de 78 anos que morava no prédio havia 40 anos. Ela me parou no corredor um dia e disse que precisava conversar comigo urgentemente. Fomos até o apartamento dela e ela fez café enquanto me contava uma história que finalmente começou a fazer tudo fazer sentido. Dona Irene me disse que meu apartamento tinha pertencido a uma mulher chamada Helena e que Helena tinha vivido ali por 5 anos até morrer de forma trágica 2 meses antes de eu me mudar. Helena tinha apenas 32 anos e morreu de um ataque cardíaco fulminante enquanto dormia, mas Dona Irene suspeitava que não foi natural. Helena, segundo Dona Irene, também tinha sido atormentada, não por Marcelo, mas pelo inquilino anterior do apartamento ao lado, um homem chamado Roberto. As mesmas táticas, os mesmos padrões, o mesmo tipo de perseguição psicológica. Helena tentou resistir, assim como eu, mas o estresse constante destruiu a sua saúde. Nos últimos meses antes de morrer, ela estava irreconhecível, magra, pálida, paranoica, tendo crises de pânico constantes. E então morreu sozinha no apartamento. Quando encontraram o corpo, Roberto tinha sumido do prédio da noite para o dia, deixando o apartamento vazio. E 2 meses depois, Marcelo apareceu. Eu ouvi aquela história e senti um calafrio percorrer minha espinha. Perguntei a Dona Irene se ela achava que Roberto e Marcelo eram a mesma pessoa. Ela disse que não sabia com certeza, mas que as semelhanças eram perturbadoras demais para serem coincidência. Mostrei para ela fotos discretas que tinha tirado de Marcelo no corredor e ela ficou pálida. Disse que não era a mesma pessoa fisicamente, mas que tinha algo nos olhos, na postura, na forma de olhar que era assustadoramente similar. Naquela noite não consegui dormir, mas não por causa dos barulhos. Fiquei acordada pesquisando tudo o que conseguia sobre Helena, sobre Roberto, sobre o histórico do prédio. Encontrei artigos antigos sobre a morte de Helena, obituários, posts em redes sociais de amigos lamentando a perda prematura. Encontrei também processos na justiça que Helena tinha movido contra Roberto por perturbação e assédio, processos que nunca chegaram a lugar nenhum porque Roberto desapareceu antes de ser preso. Foi então que encontrei algo que mudou tudo. Um artigo de jornal de 2003 sobre um caso de feminicídio em Curitiba, onde um homem chamado Roberto Marcelo da Silva tinha assassinado sua esposa depois de anos de abuso psicológico e tinha fugido antes de ser preso. Havia uma foto antiga e de baixa qualidade do criminoso foragido, e quando ampliei aquela foto e comparei com fotos discretas que tinha do meu vizinho Marcelo, vi semelhanças que não podiam ser ignoradas. A estrutura óssea do rosto, o formato das orelhas, a linha do maxilar. Podia ser a mesma pessoa 16 anos mais velha. Meu coração disparou. Liguei imediatamente para a polícia e relatei minhas suspeitas. Dessa vez, fui levada a sério. Mandaram patrulhas para o prédio, investigadores começaram a analisar as evidências que apresentei, fizeram verificações de antecedentes de Marcelo e descobriram que os documentos dele eram todos recentes, conseguidos apenas 3 anos, pouco antes dele se mudar para o prédio. Descobriram também que ele usava documentos falsos e que seu verdadeiro nome, sim, era Roberto Marcelo da Silva, o homem procurado pelo feminicídio em Curitiba. A polícia o prendeu numa operação rápida e silenciosa numa manhã de terça-feira. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação. Corri para casa e quando cheguei vi viaturas na frente do prédio. Marcelo sendo colocado em uma viatura com algemas, gritando, berrando coisas inteligíveis. Quando ele me viu na calçada, nossos olhos se encontraram e ele gritou que era tudo culpa minha, que eu tinha arruinado tudo, que ele tinha planos para mim assim como teve para Helena e para todas as outras. Todas as outras. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Não era só Helena, havia outras mulheres. A investigação revelou que Roberto tinha um padrão. Ele se mudava para prédios onde mulheres solteiras moravam sozinhas. Geralmente mulheres que tinham acabado de sair de relacionamentos e estavam vulneráveis. Ele as escolhia cuidadosamente, se mudava para o apartamento ao lado e começava um processo sistemático de tortura psicológica. Ele não queria machucá-las imediatamente. Ele queria destruí-las mentalmente primeiro. Queria vê-las se desmoronando, perdendo a sanidade, adoecendo. E então, quando estavam completamente quebradas, ele fazia sua jogada final. Helena foi a última vítima, antes de mim. A investigação concluiu que sua morte, embora oficialmente registrada como ataque cardíaco,
foi resultado direto do estresse extremo causado por meses de tormento. Roberto tinha literalmente assustado ela até a morte e depois desapareceu. Mudou levemente sua aparência, conseguiu documentos falsos como Marcelo e recomeçou o ciclo em um novo lugar, comigo. Descobriram também que ele tinha um caderno onde anotava detalhes sobre suas vítimas. Minha rotina estava toda documentada ali. Meus horários, meus hábitos, minhas fraquezas. Ele tinha até fotos minhas que tirou sem eu saber. Tinha anotações sobre como eu reagia a diferentes tipos de provocação. Qual tática funcionava melhor para me desestabilizar. Ler aquele caderno foi uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. Ver como ele me estudava como um predador estuda sua presa. Como ele planejava meticulosamente cada movimento para causar máximo sofrimento. Havia anotações sobre outras mulheres também. Pelo menos 5 nomes diferentes ao longo de 15 anos. Algumas tinham se mudado antes que ele conseguisse completar seu plano, fugindo do tormento. Uma tinha se suicidado, incapaz de aguentar a pressão constante. Helena tinha morrido do coração. E eu seria a próxima se não tivesse descoberto a tempo. O julgamento aconteceu 8 meses depois da prisão dele. Roberto foi condenado pelo feminicídio em Curitiba, pelas mortes relacionadas ao tormento de 2 mulheres, incluindo Helena, por uso de documentos falsos, por múltiplas acusações de perseguição e assédio. Pegou 47 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, ele permaneceu frio, calculista, sem demonstrar remorso. No depoimento dele, disse que mulheres como nós mereciam sofrer, que tínhamos invadido espaços que não nos pertenciam, que ele estava apenas corrigindo erros do universo. Era um discurso completamente delirante, misógino, psicopático. Hoje, 2 anos depois da prisão dele, ainda estou me recuperando. Continuo morando no mesmo apartamento porque me recusei a deixar que o medo me expulsasse do meu lar. Mas não vou mentir, foi e continua sendo difícil. Desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático, tenho pesadelos recorrentes. Qualquer barulho inesperado à noite me faz pular da cama em pânico. Tive que intensificar a terapia, comecei medicação para ansiedade, participei de grupos de apoio para vítimas de stalking, mas também me tornei uma defensora. Trabalho agora com organizações que ajudam mulheres em situações similares. Dou palestras sobre os sinais de perseguição psicológica que muitas vezes são ignorados ou minimizados. Luto por leis mais fortes que protejam vítimas antes que seja tarde demais. Porque a verdade é que o sistema falhou comigo repetidamente. Fui à polícia, ao síndico, busquei ajuda legal e ouvi sempre que não havia nada que pudessem fazer até que houvesse uma ameaça física direta. Mas a ameaça psicológica é tão real e tão perigosa quanto a ameaça física. Tormento mental pode matar tanto quanto violência física, como Helena e outras descobriram da pior forma. Se você está assistindo isto e reconhece algo da sua própria situação, por favor, não ignore. Se um vizinho, um colega, um conhecido está fazendo sua vida impossível, não minimize. Não espere até que seja tarde demais. Documente tudo, busque ajuda, não enfrente sozinho. E, acima de tudo, confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Eu ignorei tantos sinais vermelhos nos primeiros dias e semanas porque não queria parecer paranoica ou exagerada. Mas meus instintos estavam certos desde o começo. Essa história não é apenas sobre um vizinho maluco. É sobre como pessoas perigosas usam táticas de controle psicológico para destruir suas vítimas sem deixar marcas físicas. É sobre como o sistema legal frequentemente falha em proteger vítimas de abuso psicológico até que seja tarde demais. É sobre como mulheres, especialmente, são alvos desse tipo de predador que sabe exatamente como explorar vulnerabilidades e usar o sistema contra elas. Roberto era inteligente, calculista, paciente.
Ele sabia exatamente como me atormentar sem cruzar linhas legais óbvias. Ele sabia quanto poderia me empurrar antes que eu quebrasse. E se não fosse pela coragem de Dona Irene em compartilhar a história de Helena, se não fosse pela minha teimosia em investigar, se não fosse pela sorte de encontrar aquele artigo antigo, eu poderia ter acabado como Helena, ou pior. Hoje olho para trás e vejo quanto tempo perdi, quanto da minha saúde física e mental sacrifiquei, quanto sofri desnecessariamente. Mas também vejo a minha força, a minha resiliência, a minha recusa em ser uma vítima passiva. Vejo como transformei trauma em ativismo, dor em propósito. E vejo como a minha história pode ajudar outras pessoas a reconhecerem situações perigosas antes que seja tarde demais. O apartamento ao lado do meu está vazio novamente. Ninguém quer morar ali depois de tudo que aconteceu. O valor do imóvel caiu, o prédio ganhou uma reputação ruim, mas eu continuo aqui. Esse é o meu lar. Não vou deixar que as ações de um monstro me tirem daqui. Coloquei novos trincos na porta, instalei mais câmeras, fiz terapia intensiva para processar o trauma e lentamente, muito lentamente, estou recuperando a minha paz. Se essa história tocou você de alguma forma, se você aprendeu algo ou se conectou com a minha experiência, inscreva-se nesse canal agora. Clica no botão vermelho de inscrição, porque toda semana eu compartilho histórias reais e importantes sobre segurança pessoal, sobre reconhecer sinais de perigo, sobre se proteger de predadores. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode, literalmente, salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Clica nos cards que estão aparecendo na tela agora, porque eu tenho outras histórias sobre stalking, sobre vizinhos perigosos, sobre como o sistema legal funciona nesses casos e como você pode se proteger melhor. Deixa seu comentário contando se você já passou por algo parecido, porque sua história pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas e mais empoderadas para agir. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas informadas, alertas e preparadas para se defender. Inscreva-se agora e juntos vamos espalhar a consciência sobre esses perigos que muitas vezes ficam escondidos antes que seja tarde demais. Sua inscrição não é apenas apoio a este canal, é um voto por mais segurança e mais consciência para todos. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sempre confie nos seus instintos. Eles podem salvar sua vida.